Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa playlist, né, de arcanos, de significado dos arcanos maiores. Agora chegou a vez do arcano da morte. E é um arcano muito enigmático, né? Então eu trouxe aqui de vários decks, tá? E eu vou falar o significado principal, não vou estar me aprofundando aqui em simbologias, porém estarei trazendo aqui várias nuances sobre a interpretação desse arcano, tá? Positivo, negativo, basicamente, tá bom, gente? Espero que faça muito bem para vocês. Então, esse aqui é do tradicional Smith-Waite, né? Que é o mais conhecido. Aqui é do Tarô das Bruxas, de Ellen Dugan, onde foi bem inspirado, né? Foi inspirado aqui no deck que foi desenhado pela Pamela Como Smith, para o tarô com Edward Waite, né? E basicamente esse arcano ele fala de um corte necessário, né? Ele fala de finalização, ele fala de desapego, ele fala que muitas vezes tem algo atravancando, né, a nossa vida. A partir do momento que a gente tira do caminho, a fila anda. As coisas começam a agir. Então, ele está demonstrando, sim, uma finalização de ciclo, né? Então, às vezes é assim, ó. Quantos objetos, às vezes, a gente tem na nossa casa, né? E provavelmente a gente não usa. Às vezes, coisas também, né? Não necessariamente ele pode vir como o significado de uma finalização de ciclo, de algo que, né, precisa finalizar na vida. Às vezes tem a ver com coisas também, com objetos dentro de casa que não usa mais, roupas, por exemplo, né, coisas que não são usadas e no fim acaba estagnando a energia na casa, né, impedindo aí que a energia possa fluir, circular, né. Então aí o conselho nesse caso é tira, doa, vende mais barato, né? Porque essa energia, ela fica estagnada dentro dela, estagna a casa, estagna a vida, atrapalha e também acaba muitas vezes tirando a nossa prosperidade, né? Também às vezes pode ser pensamentos, emoções também que não são legais e muitas vezes atrapalham. Então, tira, né? Tira mágoa, ressentimento, corta fora, né? Enfim, assim tudo isso vai abrindo espaço para o novo, né? Então ele pede isso, para que possa abrir espaço para mais alegria, mais felicidade, para coisas novas, né? Então muitas vezes ele fala de um corte necessário para que possa transformar, para que possa desapegar o que não serve mais, né? Para poder ficar o que serve e poder entrar também energias novas, né? Então, quantas vezes a gente fica apegado às coisas inúteis, né? Então, esse seria o lado sombra, por exemplo, até da morte, às vezes o desapego, né? Mas eu vou estar trazendo aqui o aspecto positivo e negativo para vocês, tá? Mas geralmente ele fala de transformação, de renascimento, né? Para uma nova realidade. Numa pergunta de sim ou não, geralmente ele responde como não. Porque já morreu, já acabou, já findou. Então, geralmente sim, né? Geralmente ele, ou seja, ele responde como um não, né? Mas vamos lá. Na simbologia tradicional, só para trazer um básico aqui sobre, né? A morte em si, né? O quanto a gente lida com essa palavra também, né? A morte, ela chega para todos, né? Não necessariamente essa carta vai demonstrar morte física, tá, gente? Geralmente ela não demonstra morte física, porém ela talvez em uma pergunta
para saber sobre, pode ser, mas não é essa a objetivo do tarô, né? Até porque isso quem determina é Deus, né? Tá? Então isso vai muito além muito além da sabedoria do tarô, essa questão sobre a morte física, né? Só Deus é que sabe qual é a hora realmente da pessoa, né? Então, assim, o cavalo branco, ele representa a nobreza, né? Então, a morte, ela é uma lei da vida, tá? A morte, ela não é clandestina, ela não é um problema. Ela é parte do ciclo da vida, né? Tudo se constitui a partir da morte, do renascimento, dos elementos nele contidos. Então, morremos segundo a forma que vivemos. Então, acontecem muitas mortes e renascimentos durante a nossa vida aqui na Terra, né? Morremos segundo a forma que vivemos, ou seja, muitas vezes os ciclos durante a vida se findam, né? Uma mãe que se torna, na hora do parto, ela morre e renasce, porque ela não tinha o filho ali com ela, e quando o filho vem aos braços é um renascimento. Então, né? Então, às vezes na vida da pessoa tem mortes e renascimento o tempo todo, né? O sol ao fundo, ele representa a vida, que a vida continua após a morte. Então, assim, o tarô é muito sábio, né? Quem realmente, assim, toda a sabedoria que foi, né, colocada em cada carta, né, mostrando assim, ele poderia ter acabado aqui. Se não houvesse nada depois, aqui daí nós temos as torres do arcano da lua, né? Lá. Então, a lua, ela representa também muitas vezes a reencarnação, né, também, né, com a temperança também traz bastante sobre o mundo espiritual, que depois na sequência, né, outro vídeo na sequência eu vou falar sobre a temperança. Então a temperança seria o plano espiritual após a morte, né? E aí, então aqui ele já indica que a morte não é o fim, né? Sabendo que realmente morreremos um dia. E também aí precisamos ter a consciência se estamos vivendo com qualidade, né? Então ela traz essa reflexão sobre você tem vivido com qualidade. Se você morresse hoje, por exemplo, fisicamente, você pode dizer assim, não, eu posso ir tranquilamente, que eu não tenho nenhuma culpa lá do enforcado, né? Eu não tenho nada que ainda eu preciso resolver, eu não tenho culpas, eu não tenho arrependimentos, né? Porque o enforcado fala muito disso, de culpa, arrependimento. Então, né, você tá pronto, né, para desapegar dessa velha persona e partir para uma nova persona, ou realmente aí voltar para o plano espiritual, por exemplo. Então, traz toda essa reflexão. Então, eu vou trazer aqui daí outras, aqui é do tarô Lights of Seers, ou Videntes da Luz, né? Ela fala, ó, morte, renascimento. Então é como um portal para uma outra dimensão, né? Sabendo que existe, né, toda essa multidimensionalidade. Então é como assim, ó, dentro de si existe o multidimensional. Então ele tem essa profundidade também de significado, né? Aqui também é de outro tarô das bruxas, né? Temos ali como se fosse o anjo da morte com a foice, né, para ceifar, né? E tem uma imagem meio melancólica também. Aqui temos do tarô mitológico, né? Outra representação aqui também do tarô, a morte. Temos aqui esse que é o do Wizard's Tarot. É uma representação diferenciada, né? Tem uma figura, ou seja, né, um masculino e feminino, né? Todos nós temos o masculino e feminino dentro de nós. E aí aqui as asas pegando fogo, que é o fogo transmutador, né? Aqui do tarô egípcio de Kier temos a imortalidade, né? Então aqui ele tá ceifando as ervas daninhas, então tá tirando também, ou seja, também aquilo que é,
né, que não tá bom mais, o trigo que não tá, né, ele já morreu, já não tá bom, então ele permanece o que tá bom. Então tem uma energia de renovação, né, uma energia de tirar também o que não presta, né. Daí eu já vou mostrar também alguns diferentes aqui para poder ler o significado para vocês, tá? Desses outros tarôs. Basicamente, então, no aspecto positivo, o que a morte geralmente fala? Eu vim libertar você dessa situação que não tem mais para onde ir, precisa acabar, seja uma situação positiva ou negativa. Então a morte é um ponto final no jogo, para começar um novo capítulo em nossas vidas, para fazermos uma coisa diferente, para mudarmos essa experiência de vida a partir de novas experiências, e que essa acabou. Quem morre mal é porque viveu mal. Então ele traz essa reflexão também. Então se a gente cumpriu tudo o que tinha para fazer, então ok, encerrou o assunto, deu tudo certo, pega tudo e deixa para trás, né? Talvez doa, talvez, né, vai doer, mas vai te libertar, né? É uma coisa de libertação, assim, né? E pede para dar um ponto final, realmente, quando sai essa carta. Tudo que não tem data para acabar, não acaba nunca. Então, às vezes, precisa, assim, realmente dar um ponto final, né? Então, a morte diz, se você não teme a morte, você está pronto para viver para sempre. Faça o seu luto, né, para seguir vivendo a sua vida, tá? Então tem essa energia de viver o luto. Muitas vezes perde um emprego, acaba um relacionamento e a pessoa fica eternamente naquele luto, né? Eu já vivi isso, gente, e eu demorei para me apegar, né? Para me desapegar, aliás, né? Canceriana, né? E aí é assim, ó, é um processo, precisa de ajuda, muitas vezes terapêutico para quem precisa, né? Busque ajuda, tá? Então, assim, às vezes a gente pode orientar a pessoa. Digamos que você, de repente, você tem uma consulente aí que você, toda vez que você vai tirar para ela, sai a morte. Então, ou seja, ela não tá desapegando, ela não tá conseguindo seguir em frente, precisa de uma ajuda profissional, no sentido terapêutico, né? Então, geralmente pode estar indicando para a pessoa, tá, uma terapia, tá? Que ajuda bastante para encerrar. Quebra de contratos, às vezes que tem no plano espiritual, né? Tudo isso, né? E aí no aspecto negativo, né? Ele vai trazer, vou pegar aqui para mostrar isso aqui. No aspecto negativo, tá podre, tá fedendo já, tá contaminado, tá infeccionado, né? Tá inflamado, precisa ser revirado, precisa ser dado um jeito, precisa ser enterrado de uma vez por todas, né? Ou seja, encerrem, a pessoa não encerrou quando sai no negativo. O instinto reage de forma a querer se afastar. Sofre porque não tem mais jeito e não enterra, mas não dão fim ao problema, continua lá e tá em estado de decomposição já, essa energia tá podre, energeticamente tá fedendo, né? Vive o luto, mas não segue em frente. Também tem isso. Vive o luto, mas não esquece, não segue em frente, não perdoa, não aceita que acabou, né? Então, assim, ó. Às vezes a gente tá insistindo em alguma coisa que não tem mais jeito. Não tem mais. É como dar murro em ponta de faca, né? Já tá adoecido, podre, já tá fedendo. A gente não fecha o caixão, não enterra, né? Continuamos vivenciando uma dor sem ter a necessidade de passar por isso. Então, quando insiste em vivenciar, né, às vezes uma dor por falta de aceitação que era para ter sido feito lá no arcano do enforcado, dependurado. Era para ter aceitado o passado e para conseguir encerrar no arcano da morte, né? Então o enforcado ele fala muito dessa reflexão que precisa ser feita para aceitar, para se libertar das culpas, dos arrependimentos e na morte encerrar para que possa renascer, né? Então é muito forte mesmo essa energia, né, gente? E aí eu vou trazer aqui então, olha só, aqui nós temos, eu vou mostrar a visão de alguns tarôs diferentes, tá? Esse é o significado principal que eu mostrei pra vocês. E aqui nós temos o tarô Zen de Osho, que ele tem justamente a palavra transformação, tá? A figura central está sentada sobre a enorme flor do vazio e segura os símbolos da transformação. A espada que corta a ilusão,
A serpente que se rejuvenesce trocando de pele. A corrente partida das limitações, tá? Corrente partida das limitações. O símbolo yin e yang da transcendência da dualidade. Uma das mãos repousa no seu colo, aberta e receptiva. A outra está abaixo, tocando a boca de um rosto adormecido. O rosto aqui, ó, o perfil do rosto aqui. Simbolizando o silêncio que se instaura quando estamos em repouso. Então, no Tarô Zen de Osho fala que é um momento para uma passividade profunda. Aceitar qualquer dor, tristeza ou dificuldade, conformar-se com o fato consumado, é muito semelhante à experiência do Buda Gautama, quando após anos de busca ele finalmente desistiu, sabendo que não havia nada mais que pudesse fazer. Naquela mesma noite ele se tornou iluminado. A transformação chega com a morte, no seu devido momento. É também como a morte, ela transforma você, ela transporta você de uma dimensão para outra, né? Tá? Então essa aqui é a visão de Osho, tá? E aí nós temos aqui também a visão desse outro tarô egípcio, tá? Que ele também fala com uma morte consuma através um acontecimento inevitável. Esse acontecimento será parte realmente de uma questão cíclica da própria existência. Porque a vida é uma cadeia de pequenas mortes e pequenos renascimentos, de começos e finais. Para cada despedida há uma boa-vinda, e de uma perda canalizada positivamente podem surgir a criatividade e a reinvenção de si mesmo. Também toda morte é um descanso, e com cada morte se completa algo. Em qualquer caso, ainda que não dramatizemos, não há de se perder de vista a seriedade desse arcano. Sempre é uma carta contundente que indica um momento crucial na vida de um consulente. Então aqui ele fala, né, de final, de transformação, de renascimento, de câmbio, né, porque tem essa energia, né, de outra dimensão, transmutação, renovação e completude. No negativo ele também fala da incapacidade de aceitar a outra dimensão, os câmbios, incapacidade de aceitar os finais. Às vezes também um pânico por abandono, apego, estancamento, apatia, indolência. Problemas que não quer reciclar, que não quer inovar também na visão deste tarô, tá? Temos aqui a visão do tarô dos magos também, de Corinne Kenner, tá? Que ele é uma mariposa, uma borboleta, uma mariposa, né? Então, ele é como um professor da transfiguração. Então, ele vem como a palavra transfiguração. Os velhos hábitos resistem a morrer, mas o professor da transfiguração te guiará através do processo de autotransformação. Então, tem muito a ver, assim, naquele processo de lagarta borboleta, né? De você sair do casulo e você realmente viver quem você realmente é, né? Aceitar, né? Essa questão também das metamorfoses, né? De repente você conseguir se libertar também a ponto de você não seguir padrões da sociedade, você ser você mesmo, você demonstrar ser quem realmente é, né? Também tem bastante isso, essa questão de mudança de forma. Às vezes mudar de forma de agir, de pensar, de sentir, não só exatamente situações da vida, mas pensamentos, sentimentos e atitudes, né? Então, tem bastante disso aqui nessa representação, tá? Temos aqui também do tarô místico das fadas, tá? Olha só que linda. A beleza sedutora aí, ó. Segredos da morte, da fada, né? E para nós humanos, a morte ela é assustadora por não sabermos direito o que está além dela, né? Não lembramos, né? Por isso somos atraídos e repelidos pela fada, nesse sentido aqui desse tarô, né? Ele indica aceitação e esperança. Hora de aceitar a passagem de algo na sua vida. Dor, tristeza, sensação de perda
fazem parte da experiência. Encontre força e esperança com o conhecimento de que algo chegará em sua vida para aliviar a dor e preencher o espaço vazio. Então, bem interessante essa representação também, né, gente? E aqui nós temos também do tarô da Fraternidade Branca. Ele saiu como o Guardião da Meia-Noite, né? O Guardião da Meia-Noite, ele rege em nós as transformações difíceis de conseguir, as reversões das polaridades que nos levam a uma renovação. Então, ele fala também do nosso lado sombra, tá? Elevando nossa moral, nosso caráter, temperamento e energia. Ele é o nosso guia para quando estamos diante de nossas sombras, nossos obstáculos e dificuldades que devemos admitir a nós próprios, para fazermos as devidas mudanças e superá-los. Aquele que é liberado tem um portal aberto e um caminho de luz a seguir, recebendo informações para poder segui-lo. O anjo é um colaborador que dá as instruções ao guardião que liberará ou não a passagem, dependendo dos níveis de aprendizado do peregrino. Então ele fala muito de encarar nossas sombras, de podermos respirar fundo, refletir, buscar estar sereno, né? Compreender, né, o nosso lado obscuro, a nossa sombra, o que está ao nosso redor, que deve ser visto e em determinado momento para poder estar resolvendo, né, definitivamente. A gente deve respeitar a morte, né, esse processo, não temer, não devemos temer. Devemos estar dispostos a nos mostrar por inteiro a nós mesmos para continuar no caminho certo. Então, ele fala que é hora de parar, atentar a si próprio, aceitar-se. Então, ele fala de uma preparação e aqui atrás nós temos, né, um portal de algo novo. Então, é quando a gente passa pela prova, digamos assim, né, passa pela aceitação, né, pelo aprendizado, né, que esse arcano traz, a gente passa para um novo nível de consciência também, tá? E para finalizar, a versão do tarô dos orixás, do tarô sagrado dos orixás de Zorak, é o Iku, né? E o Iku, ele fala também de o fim de alguma coisa, ele também fala de mudança, transfiguração e metamorfose. Ele pode, em algumas tiragens, por exemplo, se você tirar, por exemplo, esse aqui, desse tarô, sair para saúde, ele pode indicar uma doença que tem um propósito de transformar algo na vida da pessoa, tá? Mas aí é algo que renova, né? Mas depende da situação da pergunta, também pode estar indicando uma situação de crise, um perigo, né? Mas a mesma coisa também de situações, pensamentos, sentimentos, né? Estados de consciência. E depende da situação, ele também pode estar indicando um obsessor. Mas aí geralmente eu acabo vendo assim o link de outras cartas para poder estar indicando realmente obsessão, tá? No negativo, ele também fala de uma energia parada, né? Paralisação, inércia, desassossego, preocupações, desgostos, confrontos, às vezes também fome, desolação, pobreza, né? Além de demonstrar os chamados eguns ou quiumbas, que daí no caso seria obsessão espiritual, tá? Então, essa é a versão deste tarô. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado, né? Que tenha trazido aí vários insights, várias nuances aí para vocês sobre este arcano maravilhoso. E se você chegou aqui agora e você não viu ainda, temos os outros 12, já está na playlist Taroseando com a Bruxita aqui no canal. E você pode estar, de repente, vendo aí, se quiser, estudando os outros. E o próximo vai ser a Carta da Temperança, tá bom? Então, até o próximo. Beijo a todos. Namastê.